Olá, meu guerreiro, tudo bem com você? Alimento da alma para você, para o teu coração aqui nesta manhã maravilhosa. Quem sabe você está precisando dessa palavra? E aqui está escrito na Bíblia, no capítulo 16, versículo 3 do 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor para você. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi naquele dia. Em diante, então Samuel levantou-se e foi para Ramá. O tempo de Deus na nossa vida é o tema que eu dou para você nesta manhã. Muitas pessoas hoje não sabem mais esperar o tempo do Senhor. Muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão são mediatistas, pessoas que não querem esperar o tempo de Deus. E então o tema dessa mensagem é esperando o tempo de Deus, para Deus abençoar a sua vida no tempo certo. Vejamos aqui, aprendemos nessa mensagem, nesse texto, que quando Samuel foi até a casa de Davi para ungir a Davi, para chamá-lo para ser o próximo rei de Israel, ele ungiu a Davi perante todos os seus irmãos, perante o seu pai. Toda a família de Davi contemplou a unção de Davi. E Davi foi ungido perante seus irmãos. Você sabe a história, só que a Bíblia diz que Davi ainda não assumiu o trono naquele dia. Davi, ele voltou a fazer o serviço do seu pai, obedecendo como ele sempre fez, fazendo as mesmas coisas que eles faziam anteriormente. Não subiu para o coração de Davi a vanglória. Davi é uma das figuras que a gente pode tratar como uma figura esplêndida na Bíblia, como paciência, como obediência. E o texto que nós abordamos aqui é que quando Samuel ungiu a Davi, ele foi-se para Ramá. Samuel não ficou ali conversando com Davi. Samuel não ficou ali orientando Davi porque ele foi ungido a rei, porque o que ele deveria fazer, não. Ele ungiu, a Bíblia diz que ele ungindo-as Davi, foi-se a Ramá. A seção ali do trono de Davi, ele podia já criar no seu coração um orgulho, uma prepotência, ele já queria, pudesse ali, ele já perante seus irmãos, criaria aquele ar de arrogância, de orgulho, e já queria questionar a Samuel, falou, para onde é que eu vou? Aonde é o trono? Qual o palácio que eu quero ir agora? Eu quero sair dessa vida. Não, Davi esperou no Senhor. A Bíblia diz, espera no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Muitas pessoas hoje estão na fase do mediatismo, pessoas que não têm paciência, pessoas que Deus tem um grande plano na vida dela, pessoas que Deus tem um grande trabalho na vida dela, tanto na empresa, como onde ela estiver, onde ela presta o serviço, ou até mesmo no ministério, e essa pessoa não tem paciência para esperar. Davi, antes disso, ele teve que se aprimorar, ele teve que trabalhar mais, ele teve que ter mais experiência para poder assumir o trono. E a Bíblia diz que Davi, quando ele foi ungido, certa feita, Saul, ele ficou ali automaticamente perturbado, o espírito atormentava Saul, e Davi foi ali o seu consolador através do dom de Davi. Davi, ele podia chegar no palácio, ele falou, não, Samuel, olha Saul, Deus me ungiu. Não, Davi ficou quieto, ficou calado. Mesmo assim, ele estava ali tocando para o rei, para consolar o rei. O que eu vejo aqui é que muitas pessoas não querem ser humildes, as pessoas não querem reconhecer o tempo de Deus na vida delas. E o que acontece hoje? Tantas pessoas vivem numa vida catastrófica, numa vida medíocre, numa vida pobre espiritualmente, pobre materialmente. Muitas pessoas têm a mente pobre porque não sabem esperar o tempo de Deus. Isso é muito importante. E aqui a Bíblia diz no versículo 14, porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Olha só, o espírito maligno da parte do Senhor atormentou ele. Então, quando Davi foi ungido, ele foi diretamente, aleluia, não foi diretamente ao trono, ele voltou para ser pastor de ovelha ali, fazer os mandados do seu pai, continuou na humildade. E quando Saul estava ali, em outra fase, passando por outro lado, Saul estava perturbado, porque ele não fazia mais a vontade do pai, não queria ser mais obediente. E terrível é a pessoa que não é obediente. Eu estou falando aqui não somente no mundo, no mundo espiritual. Quando você não é obediente ao seu patrão, quando você não é obediente ao seu pastor, quando você não é obediente na empresa, quando você não é obediente na sociedade, quando você mente, quando você faz coisas erradas, quando você comete iniquidade, quando você faz aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente a sua vida só vai a pior. Mas Samuel, Saul, sendo assim perturbado, ele achou ali graça em Davi.
E Davi foi com toda a humildade, sabendo, mesmo assim Davi sabendo que era rei de Israel, ele não foi arrogante, ele não foi prepotente, ele não queria já ali assumir o trono, não. Ele continuou fazendo o serviço do seu pai e também ali, né, fazendo a vontade do rei Saul, que estava precisando de um consolo. E Davi, automaticamente, mesmo sendo rei, ele prestou um serviço ali a Saul. Então pega essa dica muito importante. Não importa como você vai começar, não importa se está demorando, não importa se a sua bênção está demorando, não importa se o ministério não te reconhece, não importa se na empresa onde você trabalha não te reconhece. O importante é que você está esperando no Senhor. E quando você espera no Senhor, automaticamente a bênção de Deus é garantida. Na sua vida, em qualquer lugar que você estiver, você é sempre um abençoado e anda com o sinal de Deus na tua vida. Olha, isso é muito importante. Davi foi chamado para tocar harpa, e naquela vontade de Davi fazer o que ele gostava, que era tocar harpa ali, aliviar o espírito de Saul, né, que estava atormentado, né, de um espírito maligno. Esse serviço marcou o início aí da história de Davi, o início da chamada de Davi, né? E muitas vezes coisas simples que eu e você temos que fazer para chamar a atenção do Senhor e para que o mundo espiritual esteja nos observando. Pega bem essa mensagem. Muito importante aqui também, irmão, quero frisar para você que Davi, né, ele mesmo sendo ali chamado por Saul, né, ele estava sempre à disposição, ele estava sempre na humildade. Ele, nenhum momento na vida dele, aí na história de Davi, ele se exaltou, porque a Bíblia diz que Deus abate o exaltado, Deus abate aquelas pessoas que são exaltadas. E Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhece o teu coração. Se você está passando um processo difícil, se você tem uma chamada de Deus, se você está para receber algo na sua vida, espere com paciência, porque a Bíblia vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia é recheada de passagens maravilhosas, né? E você vê que a fama de Davi ali, ela se alastrou mais quando entrou o gigante Golias na história. Porque Davi fez aí o seu início, né, em tocar para o rei. Mesmo Davi já sendo o rei de Israel, ungido por Deus, ele continuou fazendo a vontade de Deus, obedecendo ao rei Saul. Mesmo o rei Saul sendo já rejeitado por Deus, ele continuou sendo ali obediente e aprendendo. O que eu vejo aqui? Davi estava aprendendo o ambiente, conhecendo o ambiente onde ele ia, né, futuramente reinar. É muito importante isso, porque quando Davi está num ambiente pastoreando ovelha, ninguém está nem para Davi. Quando você está escondido, quando você não cresce, quando você é uma criança, quando você ainda está ali, né, se aperfeiçoando, crescendo, né, em sabedoria, em conhecimento, ninguém está nem para você quando você não aparece. Quando você ainda está ali sem chamar a atenção de alguém. Davi, quando ele está no pasto, não chama a atenção de ninguém. Mas quando Davi começa a aparecer, tocando para Saul, e as pessoas reconhecem Davi, conhecem, vê que ele tem um dom, que ele tem um chamado, que é um menino abençoado por Deus, automaticamente a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. E você também pode ser essa pessoa abençoada.